O fogo já tinha alcançado os tornozelos dela quando Kael parou no ar, suspenso entre dois mundos. Acima, o céu de Oriala, impassível e eterno como sempre havia sido. Abaixo, a praça central em caos, fumaça subindo em espirais negras, e no centro de tudo aquilo, uma figura pequena amarrada a um poste de carvalho com corda vermelha, o rabo de raposa dourado ferrugem completamente exposto à fúria da multidão. Os gritos subiam como rezas erradas, a madeira estralava, e Lyra, porque era sempre ela no centro do que o mundo odiava, não gritava. Tinha os olhos fechados como quem aceita uma tempestade que vem anunciada há anos. Kael sabia o que as leis diziam, sabia o que os anciãos fariam, sabia que descer seria o mesmo que arrancar as próprias asas com as próprias mãos. Desceu assim mesmo. Você já esteve tão perto de alguém que o mundo inteiro parecia menor do que a distância entre vocês dois? Curte esse vídeo e me segue, porque essa história vai te mostrar que até o ser mais perfeito que existe pode aprender com o mais imperfeito dos amores, e que algumas escolhas mudam tudo para sempre. Mas para entender o Bicento Numpi, que aconteceu naquela praça, precisa voltar ao começo. Precisa entender quem era Lyra antes do fogo, e quem era Kael antes de descer, porque nenhuma história de amor começa no momento que parece. Ela começa muito antes, em silêncios que ninguém percebe, até que já é tarde demais para fingir que não existiram. Lyra nasceu numa madrugada de inverno no bairro de Carval, a parte mais esquecida de Oriala, onde as casas pareciam ter vergonha de si mesmas, e as ruas eram tão estreitas que dois homens de ombros largos precisavam se desculpar um ao outro para passar. Sua mãe, Serafine, era costureira de mãos finas e olhos que carregavam o cansaço de quem pediu muito à vida e recebeu exatamente o suficiente para não desistir. Seu pai era uma ausência que nunca chegou a ter nome, porque Serafine havia aprendido que certas ausências são mais gentis do que certas presenças. Quando a parteira colocou a criança nos braços de Serafine e saiu sem dizer nada, saiu rápido demais, sem o sorriso que as parteiras geralmente têm. A mãe precisou de um momento, só um. Depois olhou para aquela carinha pequena, aqueles olhos cor de mel queimado, e para o rabo curto e enrolado que descansava contra o cobertor, alaranjado, felpudo, inegável, e disse em voz baixa: "Você vai precisar de muita coragem." Não era maldição, era aviso. Em Oriala, quimeras existiam havia gerações. Ninguém sabia ao certo como haviam começado. Os estudiosos discutiam em salões fechados. Os sacerdotes culpavam o desvio do equilíbrio sagrado. As avós contavam histórias diferentes, dependendo do humor e da quantidade de vinho. O que todos concordavam sem precisar dizer em voz alta era que Quimera não era completamente humano. E em Oriala, não ser completamente humano significava ser um grau abaixo de tudo que existia. Lyra cresceu sabendo disso antes de entender por quê. Aprendeu pelo jeito que a professora Mordena nunca a chamava para responder perguntas na aula. Não por crueldade deliberada, mas pela crueldade invisível de quem nem percebe que está excluindo. Aprendeu quando os meninos da rua inventavam jogos com regras que sempre tinham uma exceção para ela. Aprendeu quando a senhora calva da padaria dizia bom dia para todo mundo na fila e seus olhos simplesmente pulavam Lyra como se ela fosse um espaço vazio no ar. O rabo ela escondia desde os 8 anos. Enrolava com panos, prendia embaixo das saias, havia desenvolvido uma forma particular de sentar que o ocultava completamente. Era um esforço constante, silencioso, exaustivo. O tipo de esforço que ninguém vê justamente porque funciona, mas às vezes falhava. Numa tarde de outono, quando tinha 13 anos, o pano se soltou enquanto ela corria para alcançar um gato que havia fugido do quintal da vizinha. Ela nem percebeu. Os meninos da rua perceberam. Naquele dia, Lyra chegou em casa com lama na roupa, um corte no joelho e os olhos completamente secos, porque havia chorado tanto no caminho que havia secado por dentro. Serafine não perguntou nada. Fez chá, curou o joelho e, quando foi dormir, disse apenas: "Amanhã é outro dia, minha filha." Lyra ficou acordada olhando para o teto, pensando que às vezes amanhã é só a mesma dor. Com roupa nova,
Acima das nuvens, Cael não tinha dias ruins. Querubins não tinham. O conceito mesmo, um dia ser pior do que o outro, não fazia parte da estrutura deles. Existiam em eternidade, vigiavam o equilíbrio, mantinham os acordos entre o alto e o baixo. Suas asas eram brancas com reflexos, que mudavam dependendo do ângulo da luz, como penas de pombo banhadas em prata. Seus olhos eram de uma cor que os humanos não teriam palavra para descrever, algo entre azul profundo e o interior de uma chama fria. Eram, em todos os sentidos técnicos da palavra, perfeitos. E Cael havia passado o que os humanos chamariam de séculos, sendo exatamente isso. Perfeito, distante, impassível. Fazia seu trabalho de vigilância com a precisão de quem nunca duvidou da própria função. Observava Oriala, como se observa um mapa, vendo o todo, nunca os detalhes, até o dia em que viu Lyra. Não foi um momento dramático, não havia trovão, sinal divino, revelação súbita. Ela estava simplesmente sentada no telhado de uma casa baixa de carval, de pernas cruzadas, com um livro no colo que claramente não estava lendo. Porque ficava levantando os olhos para o pôr do sol com uma expressão que Cael nunca havia visto em nenhum humano. Não era admiração, não era alegria, era algo mais complicado, uma tristeza que não era amarga, uma beleza que doía um pouco. Cael ficou olhando por mais tempo do que deveria. Naquele mesmo dia, o ancião Sorvael passou por ele durante a ronda e perguntou sem olhá-lo: "Você estava estacionado sobre Carval por 40 minutos, Cael." "Vigilância." "Ou distração?" "Vigilância," respondeu Cael sem hesitar. Sorvael não disse mais nada, mas havia algo na curvatura daquele silêncio que soava exatamente como um aviso. Os meses seguintes formaram um padrão que Cael nunca admitiu para si mesmo enquanto estava dentro dele. A rota de vigilância dele começou a curvar sutilmente em direção a Carval. Não de forma óbvia. Um ângulo aqui, uma pausa ali. Dizia a si mesmo que era curiosidade acadêmica, que quimeras eram raras e mereciam estudo, que havia algo no padrão comportamental daquela figura específica que era relevante para o equilíbrio. Mentiras muito bem construídas têm uma elegância própria. O que ele fazia, na verdade, era assistir à vida de Lyra como se fosse uma língua que estava aprendendo. Cada gesto era uma nova palavra, cada expressão, uma gramática que ia aos poucos compreendendo. Viu ela ajudar uma velha que havia caído na rua, não de longe, não com pressa de ir embora logo, mas genuinamente parando, sentando no chão junto com a mulher, conversando enquanto esperava o filho dela chegar. A velha não sabia que havia recebido ajuda de uma quimera. Soube apenas que havia recebido ajuda. Viu ela comprar pão numa padaria mais longe, mais cara, sem precisar explicar para ninguém por que havia trocado. Viu ela no mercado numa manhã quando um menino de 7 anos apontou e disse: "Mãe, olha a raposinha." E a mãe puxou a criança pelo braço com um cala-a-boca nervoso. Viu o modo como Lyra sorriu para o menino de qualquer forma. Não um sorriso forçado. Um real, rápido, que dizia: "Tudo bem, você não sabe ainda." Aquele sorriso ficou em Cael por semanas. Havia algo nela que ele não sabia nomear. Não era simplesmente bondade. Havia observado humanos bondosos antes. Era mais. Era a bondade que persiste quando não recebe nada em troca. A bondade que não se nutre de admiração ou gratidão. A bondade que é simplesmente o jeito que uma pessoa escolhe ser, apesar de todo motivo, que o mundo lhe dá para ser diferente. Num determinado momento, sentado na corrente de ar que passava acima das nuvens de Oriala, Cael percebeu que havia parado de pensar nela como objeto de observação. Estava pensando nela como Lyra. Levou um tempo até que entendesse o que aquilo significava. E quando entendeu, ficou completamente imóvel por um instante que, para um querubim, equivalia a uma eternidade de 5 segundos. Depois continuou sua ronda como se nada houvesse acontecido. Lyra tinha uma amiga. Apenas uma. Dita, filha do ferreiro Olmor, pele escura e riso fácil, com cabelos que usava presos de um jeito que parecia descuidado, mas na verdade exigia 15 minutos de espelho. Dita não era quimera. Não tinha nada que a separasse da cidade, além de ser a filha do ferreiro num bairro que olhava torto para o ferro. Elas haviam se encontrado quando tinham 17 anos.
durante um festival menor de Oriala, em que ninguém presta muita atenção em quem está do lado de quem, porque a atenção toda vai para os fogos. Dita havia tropeçado numa pedra e derrubado a bebida de Lyra, e enquanto se desculpava com uma velocidade que beirava o pânico, Lyra disse: "Não precisa assim. Estava que amarga de qualquer jeito." Dita olhou para ela. Olhou para o rabo que naquela noite de festival estava exposto porque Lyra havia decidido, naquele dia específico, que estava cansada demais para esconder. Depois, olhou de volta para o rosto dela. Amarga como? Tipo suco de goiaba sem açúcar. Odeio goiaba. Eu também. Foi assim. Simples como uma pedra no caminho. Complicado como qualquer coisa real. Dita. Era do tipo que faz perguntas sem medo de ouvir as respostas. Perguntou sobre o rabo com a mesma naturalidade com que perguntaria sobre uma cicatriz. Lyra, que havia passado anos treinando respostas evasivas para essa pergunta, ficou sem saber o que dizer e acabou sendo honesta por falta de opção. "É o que sou. Nasceu comigo. Não vai embora." "Eu sei", disse Dita. "Perguntei como é." Lyra não respondeu imediatamente. Olhou para os fogos no céu por um momento. "É como carregar uma mala que ninguém me deixa colocar no chão." Dita ficou quieta. Depois, "Acho que entendo isso de um jeito diferente. Mas acho que entendo." Não era a mesma coisa. Dita sabia que não era a mesma coisa. Lyra sabia que ela sabia. E ainda assim, havia algo naquele momento que era verdadeiro o suficiente para construir uma amizade em cima. Foi Dita quem trouxe a notícia sobre o Festival das Chamas. Era um festival antigo. Tão antigo que a maioria das pessoas em Oriala havia esquecido de onde vinha. Originalmente, era uma celebração da colheita. Com o tempo foi se transformando, acumulando rituais novos, como uma roupa que recebe remendos até que ninguém lembra. Mas o tecido original. No século passado havia ganhado um elemento novo: a purificação. A purificação era, nas palavras dos sacerdotes, um ato de renovação espiritual e limpeza simbólica do que é impuro. Na prática, era uma fogueira no centro da praça principal e um espetáculo que Oriala fingia não querer, mas ao qual comparecia em número. Ninguém havia sido queimado de verdade em gerações. Havia apenas a fogueira, a procissão, os símbolos do que a cidade considerava impuro sendo lançados às chamas, efígies de madeira, pergaminhos velhos. Era simbólico. Todos concordavam que era apenas simbólico, mas o novo conselho de sacerdotes, liderado pelo arcebispo Vreno, havia anunciado que o festival daquele ano seria mais autêntico, mais próximo das raízes verdadeiras. Dita contou isso a Lyra numa tarde no mercado, com a voz baixa e os olhos rápidos do jeito de quem está transmitindo uma informação que preferia não saber. "Meu pai ouviu no ferreiro. Vreno está falando que vai haver um símbolo vivo este ano, para representar o impuro que ainda caminha entre nós." Lyra parou de mexer nas laranjas que estava examinando. "Símbolo vivo. É o que disseram." "E quem escolhe o símbolo?" Dita não respondeu. "Não." Precisou. Lyra colocou a laranja de volta no cesto com um cuidado quase cômico, diante do que estava sendo dito. Endireitou as costas. Olhou para Dita com uma expressão que não era medo. Era algo mais velho e mais cansado do que medo. "Quando é?" 3 semanas. "Então tenho 3 semanas. Lyra, para sair daqui." Ela disse isso com uma calma que não era resignação, era cálculo. "Vou começar a guardar dinheiro hoje." Dita pegou a mão dela no meio do mercado, sem se importar com quem via. "Não vou deixar eles fazerem isso." "Não é você quem deixa ou não deixa", disse Lyra, mas apertou a mão de Dita de volta por um segundo rapidamente antes de soltar. "Mas obrigada." Acima das nuvens, Kael ouviu aquela conversa. Querubins ouviam tudo que estava dentro de seu campo de vigilância. Era parte da função, como visão periférica, um senso passivo que registrava sem necessariamente processar. Havia tanto barulho no mundo que a maioria das conversas se tornava ruído de fundo. Mas essa conversa ele ouviu inteira, processou, arquivou, analisou as probabilidades com a frieza técnica da sua natureza. Oriala tinha histórico de violência ritual esporádica. O arcebispo Vreno era conhecido como homem de convicções absolutas, o pior tipo, porque não sabia que era.
A dinâmica do festival criava condições para a escalada. A probabilidade de que a conversa que havia ouvido fosse simplesmente retórica política era de aproximadamente 16%. Kyle ficou olhando para Carval por muito tempo naquela noite. Depois, foi encontrar o ancião Sorvael. Preciso de uma orientação sobre os limites da vigilância preventiva, disse com cuidado. Se uma situação de risco iminente for identificada para um indivíduo sob observação, qual é o protocolo de intervenção? Sorvael olhou para ele com os olhos que carregavam milênios. Não há protocolo de intervenção, Kyle. Há protocolo de documentação. Vigilância não é proteção. Você sabe isso? Sei. Perguntei mesmo assim. Então, a resposta é a mesma que sempre foi. O ancião fez uma pausa. Há algo específico que motivou a pergunta? Kyle considerou. Não, disse. Apenas revisão protocolar. Sorvael o olhou por mais um segundo do que seria necessário para uma resposta simples. Fique em sua altitude, Kyle. As 3 semanas passaram como areia, mais rápido quando você está tentando segurá-la. Lyra. Guardou o que pôde. Não era muito. Ajudou a Senhora das Flores do lado oposto da cidade a desmontar um mercado por 2 dias. Costurou bainhas para um alfaiate que pagava pouco, mas pagava. Tentou não pensar no festival. Dita tentou ir ao Conselho Municipal com uma petição assinada por 18 vizinhos. O funcionário que a recebeu aceitou o papel com um sorriso que significava nada vai acontecer. Com isso, e desejou um bom dia. Na segunda semana, 3 homens passaram pela rua de Lyra de madrugada. Não fizeram nada, só passaram olhando para a janela onde havia uma pequena luz acesa. Mas Lyra estava acordada e os viu, e ficou olhando até eles sumirem na escuridão da rua, com a sensação de que a cidade estava testando para ver quando ela cedia. Na terceira semana, o dinheiro que havia guardado sumiu. Não havia arrombamento, nenhuma janela quebrada. A gaveta onde guardava estava simplesmente vazia numa manhã de quarta-feira. Serafine olhou para a filha sem dizer nada, os lábios pressionados, e foi fazer chá porque não havia nada mais que pudesse fazer. Não foi aleatório, disse Lyra. Não, concordou Serafine. Eles querem que eu não vá a lugar nenhum. Sim. Lyra ficou olhando para a gaveta vazia. Depois fechou e disse, vou a Dita, volto antes do anoitecer. Serafine colocou a mão no braço dela quando ela passou. Minha filha. Não chora não, mãe. Lyra cobriu a mão dela com a sua por um segundo. Ainda não. O dia do festival chegou com um céu absurdamente limpo. Havia uma ironia cruel nisso. Oriala inteira acordou para um dia de sol dourado. Brisa leve, o tipo de dia que faz as pessoas sentirem que o mundo é generoso. As barracas do festival cheiravam a pão quente e especiaria. As crianças corriam com fitas coloridas. Os músicos tocavam nas esquinas. E no centro da praça principal, a fogueira estava sendo construída. Lyra tentou sair pela manhã. Havia 2 homens do conselho. Não. Guardas oficiais. Apenas homens comuns com a expressão de quem recebeu uma tarefa e vai cumpri-la sem fazer perguntas, posicionados no final da sua rua. Ela os viu da janela e ficou parada por um longo momento com a bolsa nas mãos. Dita apareceu pela porta dos fundos 1 hora depois, com o rosto vermelho e os cabelos soltos. Tentei falar com o capitão das guardas, disse ofegante. Disse que era assunto do Conselho Sagrado, não era jurisdição dele. Era o que esperava. Tem uma saída pelos fundos da Rua dos Tecelões. Se você... Lyra. A voz de Dita quebrou um pouco. Eles colocaram gente lá também. Eu vi quando vim. O silêncio que se instalou naquele cômodo tinha peso. Serafine, que estava à porta ouvindo, fez o sinal dos 3 pontos, polegar na testa, no coração, no pulso, e começou a rezar em voz muito baixa para um Deus que Lyra nunca havia sido certa se realmente ouvia. Lyra colocou a bolsa no chão, sentou na cama, olhou para as palmas das mãos por um tempo que foi mais curto do que pareceu. Depois levantou. Se vão me buscar, disse. Não vão me arrastar, vou andar. Você não vai. Vou andar, repetiu ela, com uma voz que não era bravura. Era a única coisa que ainda podia escolher. E vou manter o rabo levantado o resto da vida. Às 3 da tarde, vieram buscá-la. Eram 6 homens. O arcebispo Vreno não estava entre eles. Pessoas como Vreno raramente estão presentes nos momentos que ordenam.
Havia um sacerdote menor de nome Galten, que leu um decreto em voz alta na porta da casa, com o tom de quem está desconfortável, mas não o suficiente para fazer algo a respeito. Lyra saiu antes que terminassem de ler. Dita segurou o braço dela. Lyra colocou a mão sobre a de Dita por um segundo. Apenas um segundo, e depois seguiu. Serafine ficou na porta. Não chorou. Apenas ficou de pé com as mãos cruzadas na frente do corpo, como uma pessoa que se prepara para o pior há tanto tempo que quando ele chega não há mais lágrimas na fila, só uma espécie de dignidade exausta. Kael, que estava acima das nuvens vendo tudo aquilo, notou aquilo e sentiu algo que não deveria sentir. Anjos não sentiam raiva, mas havia algo naquele momento que era próximo o suficiente. A praça estava cheia. Havia talvez 300 pessoas, alguns que haviam vindo especificamente para isso, outros que haviam começado o dia num festival alegre e se encontravam agora presos numa dinâmica que nenhum havia pedido, mas que nenhum estava impedindo. Essa distinção, Kael havia aprendido ao observar humanos, raramente importava para o resultado. Lyra foi conduzida até o centro, com as mãos amarradas com corda vermelha, a cor da purificação, segundo o conselho. O sacerdote Galten continuava lendo algo. As palavras chegavam amortecidas pelo barulho da multidão e pelo sangue pulsando nos ouvidos de Lyra, que ela havia aprendido que acontece quando o corpo fica muito calmo por dentro. Ela reconheceu rostos. A senhora calva da padaria mais atrás, com a expressão de quem não quer ver, mas não vai embora. O professor Donati, que havia sido gentil com ela uma vez na infância, olhando para o chão. Crianças que ainda não entendiam o que estava acontecendo e que por isso riam de alguma outra coisa completamente diferente. E havia uma mulher mais velha, de cabelos cinzas, que a olhava diretamente com uma expressão que Lyra não soube classificar. Não era simpatia, não era crueldade. Era algo como reconhecimento, como se aquela mulher soubesse de coisas que preferia não saber. Lyra manteve os olhos à frente. A fogueira estava montada. A corda vermelha foi amarrada a um poste central. Galten disse uma última coisa e deu um passo para trás. Alguém na multidão gritou algo que Lyra não entendeu direito. Depois outro gritou. Depois houve o som de uma tocha sendo acendida. Um som pequeno, absurdamente pequeno para o que representava. E o fogo começou. E foi exatamente aí que a história mudou de direção para sempre. Kael havia parado no ar exatamente naquele ponto. O ponto em que a história começou, aquele instante de fogo na base do poste, multidão gritando, Lyra de olhos fechados. Havia uma lei que os querubins conheciam melhor que qualquer outra, mais fundamental que a lei da vigilância, mais absoluta que a lei do silêncio. Era a primeira lei, e dizia simplesmente: o superior não intervém no inferior. O equilíbrio é o equilíbrio. Kael sabia que descer era o fim do que ele era. Sabia que as leis não eram sugestões. Eram a estrutura do próprio tecido que mantinha o céu coeso, que garantia que querubins não se perdessem no caos das emoções humanas. Sabia que Sorvael o havia avisado. Sabia de tudo isso com a clareza fria de um ser que havia sido perfeito por tempo demais. E então olhou para Lyra, para aquela mulher que havia sorrido para um menino que a chamou de raposinha, que havia sentado no chão com uma velha caída, que havia saído pela própria porta com a cabeça erguida quando havia 6 homens esperando para levá-la ao fogo, e sentiu algo que não tinha nome no vocabulário dos anjos. Tinha nome no vocabulário dos humanos. Era amor, e era raiva, e era a impossibilidade física de ficar parado. Ele desceu. Ninguém viu de onde ele veio. O que a multidão viu foi o seguinte: uma luz, não como relâmpago, mais suave, mais abrupta, ao mesmo tempo, como se alguém houvesse aberto uma cortina que ninguém sabia que existia. E no meio dessa luz, uma figura que desceu não caindo, mas pousando, com 2 asas que se dobraram no instante do contato com o chão de pedra da praça. O silêncio foi tão completo que o crepitar do fogo soou alto. Kael ficou de pé no centro da praça com as asas ainda à mostra, brancas com reflexos prateados, maiores do que qualquer pássaro que o mundo havia produzido, e ainda assim, de algum jeito, não sobrecarregando o espaço, como se pertencessem ali. Ele estava entre Lyra e o fogo. Galten disse:
com uma voz que não tinha mais muito dele dentro. Isso é uma profanação. As leis dizem muita coisa, respondeu Kael. Sua voz era estranha na praça, não mais alta que qualquer outra, mas presente de uma forma diferente, como quando você está numa sala e a janela abre e de repente o ar muda de qualidade. Ele não olhou para Galtin depois disso. Virou-se para Lyra. Ela havia aberto os olhos quando ouviu o silêncio. Estava olhando para ele com uma expressão que Kael levou um momento para identificar. Não era gratidão, não era alívio, não era medo. Era a expressão de alguém que não está certa se o que está vendo é real. Lyra, disse ele, e havia algo errado e certo ao mesmo tempo em dizer o nome dela em voz alta pela primeira vez. Ela olhou para as asas, para o fogo que ainda queimava atrás dele, para a corda vermelha nos próprios pulsos. Você, disse ela, é um anjo. Sim. E você desceu do céu para me salvar. Sim. Isso é permitido? Uma pausa brevíssima. Não. Ela o olhou por um momento que continha muitas perguntas. Depois disse com uma voz completamente plana: então somos os dois uma bagunça. E pela primeira vez em toda a sua existência, Kael sorriu. Não era um sorriso que havia praticado. Não era o tipo de expressão que anjos fazem para comunicar aprovação ou paz. Era apenas o sorriso que acontece quando alguém diz exatamente a coisa certa no momento mais errado possível. Ele estendeu a mão. Ela colocou as mãos amarradas nela. E o fogo que havia começado na base do poste se apagou como uma vela. Diante de um sopro, simplesmente parou, sem que ninguém pudesse depois explicar como. A multidão ficou parada por um instante que durou muito. Depois, o caos começou. Não foi a multidão que precisaram temer imediatamente. Foi o céu. Quando Kael tocou o solo de Oriala, quando escolheu Lyra sobre as leis, algo que os humanos não podem ver e os anjos descrevem apenas com um som vibratório, aconteceu no plano superior. Era o equivalente de quebrar um vaso que equilibrava toda uma prateleira. O efeito dominó não era imediato, mas era inevitável. Sorvael sentiu primeiro. Estava em seu ponto habitual de vigilância quando sentiu o que entre querubins era chamado de fratura, a sensação de uma lei fundamental sendo violada, não por acidente, mas por escolha deliberada. Virou-se na direção de Kael imediatamente. O que viu o fez fechar os olhos por um longo momento. Depois os abriu e foi chamar os anciãos. Na praça, Kael e Lyra corriam. Kael havia cortado a corda dos pulsos dela com a borda de uma das penas. Penas de querubim eram afiadas como lâminas quando necessário. E depois simplesmente começou a mover, e ela havia entendido sem precisar de explicação que parar não era opção. Atrás deles a multidão havia se dividido. Alguns fugiam, do anjo do fogo apagado, de coisas que não sabiam nomear. Outros seguiam, empurrados por aquele impulso humano de não querer perder o que acontece a seguir, mesmo quando não sabe o que é. Galtin gritou algo sobre profanação. Alguém jogou uma pedra que acertou o chão a 1 metro de Lyra. Por onde? Perguntou ela enquanto corria. Não sei, disse ele. E havia algo genuinamente surpreendente nisso. Um anjo dizendo, não sei. Que tipo de anjo não sabe para onde ir? O tipo que nunca esteve num chão antes. Ela olhou para ele de soslaio sem parar de correr. Depois disse, esquerda, Rua dos Tecelões, tem uma saída pelos fundos que sai perto do rio. Como sabe? Porque passei meses planejando fugir desta cidade, respondeu ela, com uma acidez completamente desproporcional para alguém correndo de uma multidão. Você, eu percebo, não planejou nada. Não exatamente. Anjo improvisador. Ótimo. Viraram à esquerda. A Rua dos Tecelões estava vazia naquele horário. Todos haviam ido ao festival. O barulho da multidão ficou para trás rapidamente, substituído pelo som dos próprios pés das asas de Kael, fazendo um barulho suave que não era bem vento. Lyra conhecia aquele caminho. Havia estudado cada pedra dele durante semanas. Guiou por becos que não estavam no mapa oficial, por um corredor entre 2 armazéns que exigia encolher o ombro, o que foi uma questão para Kael e as asas que precisou dobrar de um jeito que parecia desconfortável, e saíram pela beira do rio Calva, que era baixo naquela época do ano, e cheirava a barro e ervas de margem. Pararam. Lyra curvou-se, as mãos nos joelhos,
respirando fundo. Kael ficou de pé ao lado dela, olhando para o rio, as asas ainda levemente abertas como braços que não sabem onde colocar. Por um longo momento, nenhum dos dois disse nada. Depois ela se endireitou e olhou de frente pela primeira vez, sem estar amarrada a um poste ou correndo. Era diferente assim. Vê-lo parado, em plena luz de tarde, com aquelas asas e aqueles olhos de uma cor que ela não conseguia decidir se era azul ou outra coisa. Era diferente, e era estranho, e ela tinha muitas perguntas e escolheu a mais simples primeiro. Por que você fez isso? Kael ficou em silêncio por um momento. Não sei, disse ele. Isso de novo. É a resposta verdadeira. Você me observava, disse ela. E não era uma pergunta. Havia uma certeza quieta na voz que ele não soube contornar. Por algum tempo. Antes disso, ele poderia negar. A negação seria tecnicamente precisa. Observava era diferente de me obsedava. Mas havia algo, no modo como ela o olhava, que tornava a mentira impossível. Sim, ela processou. Depois. E o que você viu? Você. Isso não responde. Não, eu sei, disse ele. Quero dizer que vi você. Não o que você é. Quem você é. O rabo de Lyra, que havia estado pressionado contra a perna durante toda a fuga, se moveu levemente. Não muito. Só um pouco. Como um gato que ouve algo interessante, mas não quer que vejam que ouviu. Ela olhou para o rio. Ninguém nunca disse isso. Eu sei. Você sabe muito da minha vida para um ser que vive acima das nuvens. Sim. Isso deveria me incomodar mais do que está me incomodando. Provavelmente. Ela finalmente olhou de volta. Para ele, diretamente, sem desviar. Onde a gente vai agora? A primeira vez que a gente soou diferente de qualquer outra combinação de palavras que ele havia processado. Longe de Oriala, disse. Por enquanto. Por enquanto. O que fiz vai ter consequências que ainda não entendo completamente. Era uma admissão que qualquer outro querubim jamais faria. Mas sei que... Você não estava segura aqui. Não estava há anos, disse ela, com uma leveza que continha muita coisa pesada embaixo. Havia um barulho distante. Gritos da cidade, ainda em caos. Kael olhou para o horizonte e Lyra olhou para ele, olhando para o horizonte. E havia algo naquela cena que era o começo de um cálculo que nenhum dos dois tinha nome ainda. Você pode voar? Com alguém? Ela perguntou com a pragmaticidade de quem decidiu que certas realidades precisam ser confrontadas diretamente. Nunca fiz isso. Ótimo. Mais um improviso. Tenho asas suficientes para 2. Isso é uma frase estranha. É a verdade. Ela olhou para as asas com uma expressão avaliativa que o fez sentir algo que identificou depois como nervosismo. O que era surpreendente porque querubins não ficavam nervosos. Depois disse, se eu cair, você me pega? Sim. Promessa de anjo tem valor. Minhas promessas sempre tiveram. Mas você acabou de quebrar a maior lei que tem. Ele considerou. É verdade. Então, como eu sei? Porque o único motivo pelo qual quebrei a lei mais importante que conheço, disse ele, e havia algo na voz que ela havia ouvido antes em outras bocas, mas nunca com esse peso específico. Foi para garantir que você não queimasse. Isso responde à sua pergunta? O rabo de Lyra ficou completamente imóvel por um segundo. Depois ela disse, vamos embora então. Voar era diferente do que Lyra havia imaginado nos poucos momentos em que havia imaginado voar. Era mais frio, era mais alto. Havia uma qualidade no ar acima das nuvens, que não era simplesmente ar de altitude. Havia algo diferente, como se o espaço tivesse uma textura que o chão não tinha, algo que você sentia mais na pele do que nos pulmões. Kael havia descoberto que carregar uma pessoa era possível, mas que a mecânica era mais delicada do que supunha. Ela estava de lado contra ele, um braço nos seus ombros, as asas envolvendo por fora numa posição que era ao mesmo tempo funcional e completamente nova para ambos. O rabo dela, que havia ficado enrolado nervosamente nos primeiros minutos, havia gradualmente descontraído enquanto ganhavam altitude. Ela não disse nada durante muito tempo, apenas olhava. Oriala abaixo ia ficando menor. A praça com a fogueira agora extinta. O rio calva, como uma linha. Prateada, os telhados que ela havia passado anos conhecendo de dentro e por baixo. Era bonito, visto de longe. Era mais fácil amar uma coisa de longe.
Minha mãe está lá, disse ela em algum momento. Sim. Ela está segura? Não sei. Ele pausou. Devo verificar. Devo. Posso. Ele corrigiu. Mas não enquanto estou ocupado. Ela olhou. Pro modo como ele havia dito ocupado. Você nunca carregou ninguém antes. Disse isso. Então sou a primeira. Sim, em muitos sentidos, disse ela, com uma voz que era ao mesmo tempo pensativa e levemente irônica. Kael não respondeu, mas havia algo no modo como as asas se ajustaram levemente. Um detalhe pequeno, um ajuste mínimo que a fez ficar um pouco mais segura, um pouco mais envolvida, e disse mais do que qualquer resposta. Pousaram perto do vilarejo de Seret, a 3 horas a pé de Oriala, quando o sol estava baixo. Seret era pequeno o suficiente para que estranhos fossem notados, mas grande o suficiente para que houvesse um lugar para comprar comida e passar a noite. O problema óbvio era que Kael não estava exatamente passando despercebido. Asas brancas do tamanho de uma pessoa eram notáveis onde quer que estivesse. A solução foi pragmática: dobrá-las. Querubins podiam recolher as asas completamente. Era uma questão de controle, como retrair músculos. Kael havia feito isso antes, brevemente, durante períodos de observação próxima, mas havia uma desconfortabilidade nisso que não havia experimentado por tempo suficiente para mensurar. Como é? Perguntou. Lyra, andando ao lado dele pela entrada de Seret. Como tentar respirar só pela metade? Você respira? Não literalmente. Ele procurou a metáfora certa. Como quando você esconde o rabo. Ela não disse nada por um momento. Isso foi insensível? Perguntou ele com uma incerteza que parecia genuína. Não, disse ela. Foi preciso. Seret tinha uma estalagem que servia caldo grosso e pão escuro e não fazia perguntas sobre os hóspedes, exatamente o tipo de lugar que precisavam. Lyra tinha o equivalente a meia semana de comida em moedas, o que havia sobrado que não haviam roubado, e compraram 2 dias. Sentaram ao fundo, numa mesa encostada à parede, com a luz baixa de lamparinas ao redor. A estalagem estava meio cheia. Caminheiros, comerciantes, um homem que dormia sobre os braços cruzados no canto. Ninguém olhou 2 vezes. Lyra comeu com a fome de quem passou um dia, pensando que não haveria mais dias. Kael ficou olhando para o caldo na sua frente, com a expressão de alguém que está descobrindo o conceito de comida em tempo real. Você come? Ela perguntou. Nunca havia precisado. Mas pode? Teoricamente. Ela empurrou o caldo um pouco na direção dele. É bom. Pro padrão de estalagem de vilarejo. Ele pegou a colher com uma cautela que era ao mesmo tempo engraçada e estranha. Comeu. Ficou quieto. E então? Ela perguntou. É interessante, disse ele com a voz de quem está descobrindo algo que não sabe se vai gostar. Interessante é a palavra que as pessoas usam quando não querem dizer que não gostaram. Não é isso. É que é muito presente, na boca, no corpo. Cada coisa que como aqui embaixo é muito mais presente do que qualquer coisa que experienciei antes. Lyra olhou para ele com uma expressão difícil de classificar. Bem-vindo, disse ela baixinho, ao mundo de baixo. Havia algo nessa frase que os dois ficaram ouvindo por um momento, depois que ela já havia sido dita. Naquela noite, Kael ficou acordado enquanto Lyra dormia. Querubins não dormiam. Era mais uma das coisas que separavam o alto do baixo. Ficou sentado à janela do quarto pequeno e olhou para o céu com uma familiaridade diferente da que havia tido durante toda a existência. Antes, havia olhado para cima e visto casa. Agora olhava e via o lugar de onde havia caído, porque era assim que as leis veriam. Havia caído. Havia escolhido o inferior sobre o superior, o finito sobre o eterno, uma quimera sobre a ordem. Não havia outro modo de interpretar dentro da estrutura que o havia formado. E ainda assim, quando olhava para Lyra dormindo, com o rabo enrolado levemente sobre o cobertor, os cabelos espalhados pelo travesseiro, a respiração de quem finalmente relaxou um músculo que havia estado tenso por dias, não conseguia construir o arrependimento que deveria sentir. Havia uma lógica nesse problema que estava só começando a entender. Talvez o arrependimento pressupusesse que a coisa feita havia sido um erro, e Kael não estava certo de que havia. Do céu, ouviu algo.
não com os ouvidos. Querubins não. Ouviam com ouvidos quando as mensagens vinham de cima. Era mais como uma vibração no que havia sido suas asas antes de recolhê-las. Uma frequência inconfundível. Sorvael estava chamando. Cael fechou os olhos. Depois os abriu. Não respondeu. Era a primeira vez na sua existência que havia ignorado uma chamada dos anciãos. Ficou sentado na janela até o amanhecer, olhando ora para o céu, ora para Lyra, tentando entender como havia chegado ao ponto em que a escolha mais difícil da sua vida parecia ao mesmo tempo absolutamente clara. De manhã, Lyra acordou e o viu na janela. Você ficou acordado a noite toda. Não preciso dormir. Isso parece exaustivo de outro jeito. É. Ela sentou na cama e passou a mão pelo cabelo e olhou para ele com os olhos ainda semiabertos. Do sono. Eles vão vir atrás de você. Sim. Quando? Já deveriam ter começado. Ele virou-se da janela para ela. Não sei por que ainda não apareceram. Talvez estejam esperando você voltar. Cael considerou. Talvez. E se você voltasse? Silêncio. Você voltaria? Ela perguntou com uma voz que não tinha pressão. Era genuína. Queria saber a resposta. Real. O Cael de 3 meses atrás voltaria, disse ele. Reconheceria o erro. Aceitaria a consequência. Seguiria o protocolo. E o Cael de agora? Pausa mais longa. Não sei, disse ele finalmente. Lyra ficou quieta por um momento. Isso é honesto. É a resposta verdadeira, não a certa. Às vezes são a mesma coisa. Ela se levantou e começou a organizar as poucas coisas que havia trazido. Um lenço, as moedas que sobraram, um livro fino que havia enfiado na bolsa por reflexo antes de sair. Ele observou esse processo com atenção. Você planeja, disse ele. Sempre. É por isso que sabia o caminho pela Rua dos Tecelões. É por isso que sobrevivi os últimos anos. Ela colocou o livro na bolsa sem olhar para ele. Quando você é o tipo de pessoa que o mundo decide que é dispensável, aprende a planejar saídas. Você não é dispensável. Ela parou. Não era que ninguém havia dito isso antes. Era que ele havia dito com aquela qualidade de voz que não precisava de contexto ou qualificação, simplesmente como um fato óbvio. Você não me conhece, disse ela com cuidado. Te observei por meses. Isso não é o mesmo que conhecer. Não, concordou. Mas é o suficiente para saber que o modo como Oriala te via não era verdadeiro. Ela ficou olhando para a bolsa na mão. Depois jogou no ombro. Vamos. Temos que decidir para onde ir antes que seus colegas apareçam. Meus ex-colegas. É assim que está classificando. Não sei como classificar. Ele se levantou da janela. Ainda estou aprendendo a não saber coisas. Ela o olhou por um segundo que foi mais longo que precisava ser. Você vai aprender, disse ela. É parte do pacote. O que eles não sabiam, o que nenhum dos dois poderia saber, era que não havia apenas uma força procurando por eles. O submundo de Oriala, que os humanos chamavam por nomes variados dependendo da tradição, as profundezas, o baixo plano, o lugar sem nome, havia sentido a fratura ao mesmo tempo que os anciãos. E onde os anciãos queriam contenção, as profundezas queriam oportunidade. Um querubim fora de sua órbita era uma variável. Uma variável era uma possibilidade. Possibilidades eram moeda. O ser que as profundezas enviaram usava, para propósitos de comunicação com os de cima, o nome Arev. Curto, seco, sem ornamento. O tipo de nome que é conveniente e nada mais. Arev chegou a Seret 3 horas depois que Cael e Lyra o haviam deixado. Não havia pressa. Sabia onde eles iriam porque sabia onde pessoas que fogem sempre vão, para o próximo lugar seguro. E o próximo lugar, seguro quando você é uma quimera e um anjo expulso, era o único lugar em Oriala onde ambos poderiam ser recebidos sem escândalo. As Margens. As Margens eram um nome coletivo para a faixa de território ao norte de Oriala, que não pertencia oficialmente a nenhum reino. Era onde as regras ficavam mais frouxas, pela distância do poder central. Era onde quimeras viviam em comunidades pequenas e fechadas, onde comerciantes de reputação duvidosa operavam sem interferência, onde pessoas que não se encaixavam em mais nenhum lugar descobriam que ao menos não estavam sozinhas na falta de encaixe. Lyra havia ouvido falar das Margens desde criança.
Era o lugar que os adultos mencionavam em tom de aviso. Se você continuar assim, vai acabar nas margens. Ela sempre havia pensado em silêncio que, dependendo do que era o continuar assim, as margens soavam razoavelmente bem. Agora estava indo para lá com um anjo às suas costas e nenhum plano além de chegar. A jornada durou 2 dias. Kael manteve as asas recolhidas durante todo o caminho, o que Lyra percebia que o incomodava de um jeito que ele não reclamava. Tentou perguntar uma vez, e ele disse que era administrável, o que era claramente a resposta de alguém gerenciando o incômodo em silêncio. Você não precisa fazer isso, disse ela numa tarde em que descansavam à beira de um riacho pequeno. Fazer o quê? Fingir que tudo está bem quando não está. Ele ficou em silêncio. Quimeras e anjos têm isso em comum, disse ela jogando uma pedra na água. A pressão para parecer que estão bem. Quimeras sofrem isso? Pensei que a questão era diferente. É diferente no tipo, mas o mecanismo é o mesmo. Ela olhou para o reflexo na água. Quando o mundo decide que você é um problema, você aprende a fazer o menor barulho possível, a não tomar espaço, a não reclamar de coisas que doem, porque reclamar confirma que você é o problema que eles dizem. Que é? Kael ficou olhando para ela. Isso é muito injusto. Bem-vindo de novo ao mundo de baixo. Ele liberou as asas por um segundo, apenas um, deixando-as se abrirem completamente antes de recolhê-las de novo. O alívio passageiro foi visível no modo como os ombros baixaram levemente. Lyra viu aquilo e não disse nada, mas havia algo nos seus olhos que era reconhecimento puro. As margens eram menores do que ela havia imaginado e maiores do que ele havia esperado. A comunidade principal era um aglomerado de construções irregulares que haviam crescido sem planejamento. Algumas de pedra, algumas de madeira, algumas de materiais reaproveitados de construções abandonadas. Havia uma desordem que era ao mesmo tempo caótica e acolhedora, como uma sala bagunçada que pertence claramente a alguém que a ama. Havia quimeras em número que Lyra nunca havia visto reunidas. Um com chifres de cervo, conversando animadamente com uma mulher de escamas azuis no antebraço, que estava apontando para um mapa sobre uma pedra. Havia crianças correndo, mistura de coisas animais e humanas de formas variadas, e nenhuma delas parecia particularmente consciente disso. Havia humanos também, poucos, mas presentes, do tipo que vive nas margens por escolha ou necessidade. Todos olharam para Kael, não para Lyra. Por uma vez na vida dela, ela não era o foco do olhar de uma multidão. Era o anjo com as asas visíveis, porque quando chegaram, ele as havia liberado com um suspiro que ela havia sentido mais do que ouvido. Um homem saiu da multidão. Tinha uns 50 anos, corpo largo, com uma cicatriz que cortava o lado esquerdo do rosto e que havia curado mal. Tinha orelhas de lobo, cinza e preto, saindo dos lados do crânio com a naturalidade de quem as carregou a vida toda. Lyra de Carvalho, disse ele, e havia algo na voz que sugeria que sabia quem ela era. Me conhece? Conheço sua mãe, de anos atrás. Ele olhou para Kyle. Isso é um querubim. Eu vi, disse ela. Ele veio ao Festival das Chamas. Também vi isso. O homem ficou olhando para Kyle por um momento, com a expressão de quem está calculando. Depois disse, meu nome é Torvel. Fundei este lugar há 20 anos. Uma pausa. Você sabe o que acontece quando os anciãos perdem um querubim? Não exatamente, disse Kyle. Então eu vou explicar, disse Torvel. E havia algo na voz que era mais aviso do que explicação. Porque o que você fez não afeta só você. Torvel os levou para um galpão que servia como sala de reunião. Havia cadeiras de tipos variados dispostas em semicírculo e uma mesa no centro coberta de mapas e papéis. Outros líderes da comunidade foram chegando. 7 ao todo. Lyra notou que havia uma mulher com pele verde escura como folha de inverno que a olhava com uma expressão difícil de classificar. Havia um homem que ela percebeu que não era quimera nem humano, não conseguia definir o quê, e ficou na borda da sala e não se sentou. Torvel falou, quando um anjo transgride, os anciãos têm 3 opções. A primeira é reintegração. O transgressor é levado de volta ao plano superior e seu erro é apagado. A segunda é expulsão permanente. O transgressor perde suas qualidades divinas e permanece no mundo inferior como qualquer outro ser. A terceira,
E essa é a que usam quando a transgressão afeta o equilíbrio entre planos. É purificação expansiva. O que é purificação expansiva? Perguntou Lyra. Significa que eles limpam a área de contaminação, disse Thorvald sem eufemismos. O anjo e tudo que o anjo tocou. O silêncio que se seguiu tinha textura. Isso inclui... Você sim, disse Thorvald. E dependendo de como definirem o raio de contaminação, poderia incluir todos nós. Lyra ficou olhando para ele. Depois olhou para Kael. Kael estava completamente imóvel. Havia algo no rosto dele que era novo. Não era a calma de um ser perfeito. Era algo mais parecido com choque, processado de dentro para fora, como quem recebe informação que muda o cálculo de tudo que havia pensado antes. Você sabia disso? Perguntou ela com cuidado. Sabia sobre purificação expansiva, disse ele. Não havia calculado a extensão do raio para este caso específico. Mas você sabia que havia risco para além de você. Sim, e ainda assim desceu. Sim, havia muitas coisas nessa resposta. Ela ficou quieta por um momento. Mas eles ainda não apareceram, disse a mulher de pele verde, falando pela primeira vez. Tinha voz grave e precisa. Passaram 2 dias. Isso é incomum. Estão esperando, disse Kael. Por quê? Porque quando um querubim transgride desta forma, há um protocolo. Antes da purificação, há a possibilidade de apelo. Quem apela? O transgressor. E o que o apelo muda? Nada, geralmente. Kael olhou para as mãos. As primeiras mãos que havia realmente notado que tinha, nesse sentido físico específico. Mas deve acontecer. É parte da lei. Então eles estão esperando você apelar, disse a mulher verde. Sim, e você vai. Kael ficou olhando para as próprias mãos por um longo momento. Depois olhou para Lyra. Ela estava olhando para ele. Não era uma expressão que dizia vá ou fique. Era uma expressão que estava simplesmente presente, deixando que ele visse o que havia lá sem tentar guiá-lo para nenhuma conclusão específica. Era a expressão mais difícil de receber que havia encontrado. Vou, disse ele finalmente. A segunda revelação chegou na forma de uma informação que Thorvald havia guardado para o momento certo. Havia um motivo pelo qual ele conhecia a mãe de Lyra. Serafim não era apenas uma costureira de carvalho. Havia sido 30 anos atrás uma das primeiras pessoas a tentar organizar uma resistência formal ao tratamento de quimeras em Oriala. Havia durado 2 anos antes de ser silenciada, não com violência, mas com o tipo de pressão econômica, social e burocrática que é mais eficiente que violência porque é mais difícil de nomear como o que é. Quando a resistência desapareceu, Serafine havia se apagado. Tornou-se a costureira quieta de carvalho. Nunca falou do passado. Ela nunca me contou, disse Lyra, com uma voz que não era acusação. Era só surpresa. Há coisas que mães guardam para proteger, disse Thorvald. E há coisas que guardam porque a dor não encontrou palavras ainda. O que aconteceu com a resistência? Foram dispersados. A maioria seguiu em frente. Alguns foram para as margens. Uma pausa. E uma delas, 25 anos atrás, teve uma filha com um humano, de Oriala, que logo depois desapareceu. Lyra ficou quieta por um momento. Minha mãe, disse ela devagar, não é completamente humana. É parcialmente, disse Thorvald. Do lado do pai, pausa. Do lado da mãe, é quimera, de sangue velho, do tipo que não mostra sempre. Ela nunca contou porque nomeá-lo era colocar você em mais risco, disse Thorvald. Uma filha de quimera com traço visível numa cidade que já não a queria, ela decidiu que o silêncio era mais seguro. Lyra ficou sentada com isso por um longo momento. Havia uma reconfiguração acontecendo. Não da história que ela sabia. As peças eram as mesmas, mas da forma que havia imaginado. A mãe que havia dito você vai precisar de muita coragem, sabendo de onde vinha essa coragem, porque havia precisado dela também, apenas mais silenciosamente. Ela está bem? Perguntou Lyra com a voz de volta. Mandei alguém verificar antes que chegassem aqui. Thorvald acenou com a cabeça. Está bem, ficou quieta depois do festival, ninguém a incomodou. Lyra expirou devagar. Preciso que um recado chegue a ela. Isso pode ser. Arranjado. Kael, que havia ficado quieto durante tudo aquilo, disse: Você acabou de descobrir que sua família é mais do que pensava.
Sim. Como é isso? Ela o olhou. É como achar que carregava uma mala sozinha e descobrir que ela sempre teve rodinhas, disse ela. A mala ainda pesa, mas é diferente. O apelo aconteceu ao amanhecer do dia seguinte. Kael saiu das margens sozinho, antes que a comunidade acordasse. Lyra acordou quando ouviu o som das asas. Diferente quando estava se abrindo completamente, havia descoberto um som mais amplo e de algum jeito mais definitivo. Ela foi até a porta do galpão a tempo de vê-lo subir. Assistiu até ele desaparecer acima das nuvens e ficou parada na entrada com os braços cruzados, sentindo o frio da manhã no rosto, pensando em todas as coisas que não havia dito, porque o tempo ainda não havia chegado. E agora havia a possibilidade de que não chegasse. O homem que ficara na borda da reunião, que não era claramente nada específico, apareceu ao lado dela sem que ela ouvisse passos. Ele vai voltar, disse com uma voz estranha, mas não desagradável. Você sabe isso? Estou aqui há muito tempo. Assisto querubins há mais tempo do que Oriala existe. Uma pausa. Quando um deles desce para ficar, há algo diferente no modo como as asas ficam. As asas. É difícil traduzir. Quem é você? Um observador, disse ele. Do tipo que não pertence a nenhum dos lados. Isso existe? Você está olhando para um. Lyra ficou olhando para o céu por mais um tempo. E se eles não deixarem ele voltar? Então ele vai voltar de qualquer forma, disse o ser, com a simplicidade de quem afirma um fato óbvio. A questão que tenho visto ao longo de muitos séculos é que seres que fazem o que ele fez, que escolhem com essa completude, não voltam atrás. A questão é só o custo. Qual é o custo? O ser não respondeu imediatamente. Descubra quando ele voltar, disse. Se voltar com as asas, o custo é um. Se voltar sem elas, o custo é outro. E saiu tão silenciosamente quanto havia chegado. Acima das nuvens, o apelo foi diferente do que qualquer coisa que Kael havia antecipado. Sorvael estava esperando, não com raiva, que seria mais fácil, mas com uma tristeza cansada que era mais difícil de olhar. Você fez o que fez, disse o ancião, e agora está aqui, conforme o protocolo. O protocolo existe por um motivo, Kael. Sabe por quê? Para manter o equilíbrio entre os planos. Para manter os anjos sendo anjos, disse Sorvael. Porque quando um querubim começa a sentir como humano, para de ver como anjo. E quando para de ver como anjo, não serve mais para o que foi criado. Talvez o que foi criado não seja o ponto. Sorvael ficou completamente imóvel. O quê? Foi criado para vigiar o equilíbrio, disse Kael com a voz calma de quem pensou muito antes de falar. Mas o que vi vigiando foi um equilíbrio que mantém o sofrimento de certos seres como parte da estrutura. Vi uma mulher sendo levada ao fogo por uma multidão que o céu estava documentando sem intervir. Uma pausa. E me pergunto se a primeira lei foi escrita para proteger o equilíbrio, ou para nos proteger de precisar questionar se o equilíbrio é justo. Equilíbrio. Não é justiça, disse Sorvael. Jamais foi. Então há um problema. Há um problema que existe desde o começo de tudo e que você não vai resolver sozinho. Não, Kael concordou. Mas posso não ser cúmplice. O silêncio que se estabeleceu entre eles era do tipo que contém muita história. Se você insistir no que fez, disse Sorvael finalmente, com a voz de quem anuncia algo que não gosta de anunciar. As leis são claras. Você perde a natureza angelical, as asas, o acesso ao plano superior, a longevidade. Torna-se mortal, completamente, com tudo que isso implica. Sei. Você se tornará mais velho. Vai adoecer, vai morrer. Sei. E isso é o que você escolhe. Kael ficou parado por um momento que continha toda a extensão da sua existência prévia, cada século de vigilância perfeita, cada amanhecer acima das nuvens, cada momento de equilíbrio impassível. Depois disse, sim. Sorvael fechou os olhos. Você está escolhendo a mortalidade por uma quimera. Estou escolhendo ser presente em vez de apenas observar. Uma pausa. Por ela, por qualquer coisa que isso se torne, mas principalmente porque é o único modo de ser honesto sobre o que sou agora. E o que é você agora, Kael? Ele pensou na resposta verdadeira. Alguém que aprendeu a sentir. Uma pausa. O que significa que não posso mais fingir que não sinto. Havia, porém,
uma complicação que nenhum dos dois havia antecipado. Enquanto o apelo acontecia acima das nuvens, Arev havia se movido nas margens. Não havia atacado diretamente. Não era o estilo do submundo quando havia formas mais eficientes. Havia chegado com uma oferta, para Torvel especificamente, em particular, longe dos outros. A oferta era esta: proteger as margens das consequências da purificação expansiva dos anciãos em troca de entregar Lyra. Não para matar. Arev foi cuidadoso em deixar isso claro, apenas entregar. O submundo tinha interesse específico em quimeras de sangue velho. E Lyra, agora que se sabia o que era, tinha sangue suficientemente antigo para ser de interesse. Torvel ouviu tudo isso com a expressão de uma pedra. Depois disse: sai daqui. Arev ficou parado por um momento, avaliando. Você está recusando proteção para sua comunidade por uma pessoa que mal conhece. Estou recusando vender uma pessoa. Torvel foi até a porta. E conheço ela o suficiente. A purificação. Enfrentamos coisas piores. Arev foi. Mas havia algo no modo como saiu, sem pressa, sem frustração aparente, que era mais preocupante do que se houvesse saído com raiva. Torvel foi direto encontrar Lyra. Contou tudo. Ela ouviu sem interromper. Quando ele terminou, ficou quieta por um momento e depois disse: então ele vai tentar de outro modo. Sim. Que tipo de ser consegue entrar nas margens sem ser visto? O tipo que não usa o mesmo tipo de presença física que nós. Então pode já estar aqui. Torvel assentiu. Lyra ficou olhando para o espaço por um momento. Depois disse, com uma calma que havia custado anos para desenvolver: precisamos de Kyle de volta. Ele ainda está no apelo. Então rezemos para que seja rápido. Você reza? Não geralmente, mas estou considerando expandir o repertório. Arev havia se movido durante a noite de outra forma ainda. Havia enviado uma perturbação, uma frequência específica que afetava quimeras de sangue velho de forma particular. Não dor exatamente, mas um tipo de desorientação que começava na extremidade mais animalesca do ser e ia trabalhando. Para dentro. Lyra sentiu primeiro. Estava no meio de uma conversa com a mulher de pele verde quando o mundo inclinou. Não literalmente, mas da forma que inclina quando seu senso de equilíbrio vai embora antes que você entenda por quê. O rabo rígido, os olhos perdendo o foco por um segundo. A mulher assegurou. O que foi isso? Não sei, disse Lyra. Que havia algo na voz que era diferente, mais instintivo, mais próximo de algo que não era completamente linguagem. Sinto algo. Aqui. Colocou a mão no peito. Está puxando. Puxando para onde? Para baixo. A mulher de pele verde, cujo nome era Erael, como Lyra havia aprendido no dia anterior, disse com urgência. Há outros. 3 quimeras do lado norte. Estão com a mesma coisa. Torvel apareceu correndo logo depois. Puxadas ou atraídas? Perguntou quando ouviu. Qual a diferença? Puxadas é força. Atraídas é manipulação. Está fazendo diferença prática agora? Lyra, ainda apoiada em Erael, forçou o foco. Havia algo que havia aprendido durante anos de existência, como a coisa errada no lugar errado. Quando o mundo tenta te levar para onde não quer ir, você nomeia o que está sentindo. Porque o que não tem nome é mais difícil de resistir. É manipulação, disse ela devagar. Sinto como quando alguém tenta te convencer de que uma coisa ruim é o caminho certo. Não é força, é uma voz que não tem som. E foi exatamente nesse momento que Kael voltou. Lyra o viu descer do céu e ficou parada no pátio central das margens, com os outros em volta, e assistiu. Ele estava mais lento do que havia sido. As asas, quando abriu no pouso, tinham algo diferente. Não na aparência, mas na qualidade do movimento, como se algo houvesse mudado na estrutura que não estava comunicando ainda. Quando pousou e a olhou, ela soube. Não pelas asas, que ainda estavam lá. Foi pelos olhos. Os olhos que haviam sido aquela cor sem nome entre azul e chama fria. Ainda eram bonitos, mas havia algo neles agora que ela reconhecia porque via no espelho. Mortalidade. Havia trocado a eternidade por algo que ela havia levado a vida inteira para decidir se valia o esforço. Ela foi até ele sem dizer nada, parou a um passo de distância e o olhou.
As asas ainda estão aí, disse ela. Por enquanto, disse ele, vão diminuindo com o tempo. Quanto tempo? Não sei. Pode ser anos. Pode ser décadas. E depois? Depois sou completamente mortal. Uma pausa. Com tudo o que isso implica. Ela ficou olhando para ele, e havia algo nos seus olhos que era ao mesmo tempo gratidão e algo muito próximo de dor, que é diferente de gratidão, mas às vezes mora do lado. Por quê? Ela perguntou novamente, mais devagar desta vez. E desta vez, ele respondeu diferente. Porque não me posso imaginar acima das nuvens sabendo que você está aqui embaixo, disse ele. Não porque você precise de mim. Você claramente não precisa. Uma pausa. Mas porque qualquer versão de existência que não inclui a possibilidade de estar próximo de você me parece menos real do que a mortalidade. O rabo de Lyra ficou completamente parado por um segundo. Depois se moveu, suavemente, para um lado. Como faz quando está escutando algo que não sabe ainda se pode acreditar completamente, mas que quer acreditar. Você está aprendendo a falar como humano, disse ela. Estou aprendendo muitas coisas. É assustador. Tudo que vale alguma coisa parece ser. Mas não havia tempo. Lyra o puxou pelo braço e, em poucos passos, estava contando sobre Arev, sobre a perturbação, sobre os três do norte. Kael ouviu tudo. E quando ela terminou, disse: Eu sei o que é isso. É uma frequência de submundo. Funciona especificamente em seres com natureza dual. Metade de uma coisa, metade de outra. Encontra a fissura entre as duas naturezas e amplifica. A fissura, repetiu Lyra. O espaço entre o que você é e o que o mundo diz que você deveria ser. Para quimeras, essa fissura é o rabo, o chifre, a escama, a coisa que te define como errada segundo o mundo superior. Então usa a vergonha, disse Erael com uma voz plana e furiosa. Como veículo, sim. Como se combate. Kael ficou em silêncio por um momento. Não sei com certeza. Ele olhou para Lyra. Mas imagino que o oposto de vergonha seria a resposta. Lyra ficou olhando para ele. O oposto da vergonha. Orgulho, disse Kael. Mas não o tipo vazio. O tipo que vem de se ver claramente e decidir que o que você vê tem valor. Havia algo nessa frase que deveria ter soado como instrução, mas soou como outra coisa inteiramente. Lyra endireitou-se. Não gradualmente, de uma vez, como quem decide. O rabo ficou livre, completamente livre, sem o encolhimento habitual de quem está preparado para ser visto. Olhou para Erael. Você consegue passar isso para os três? Do norte? Se souberem o que procurar. Diga que a coisa está tentando entrar pela fissura. Lyra falou com a voz de quem havia passado anos entendendo aquele território específico por experiência direta. A fissura fica onde você acreditou no que disseram sobre você. Então você para e acredita no que você sabe sobre você. Erael a olhou por um momento. Simples assim? Não, mas é o começo. Arev apareceu quando estava ficando escuro. Simplesmente estava numa das extremidades do pátio central, de pé, com uma forma que era humana, apenas no sentido mais técnico do termo. Os olhos eram do tipo de escuro que não reflete nada. Querubim, disse ele olhando para Kael. Você está diferente do que era. Sim, fizeram sua purificação já. Partes dela. Então você sente. Havia curiosidade calculada naquele tom. Como é? Melhor do que esperava. Mesmo sabendo o que vem a seguir, especialmente. Arev ficou olhando para ele por um momento de pura avaliação. Você veio por ela, disse apontando para Lyra com um gesto casual demais para ser casual. Por amor. O modo como disse. Amor fazia soar como palavra em língua estrangeira, dita corretamente, mas sem compreensão. O submundo também pode fazer isso. Fazer o quê? Amor, só que melhor. Sem as perdas. Sem a mortalidade. Sem o custo absurdo que você acabou de aceitar. Ele olhou para Lyra. E para ela podemos oferecer o que nenhum anjo pode. Um mundo que para de existir na fissura. Um mundo onde o que ela é não é errado. Lyra ficou absolutamente quieta. Havia algo nessa oferta que era mais difícil de ignorar do que qualquer ameaça direta. Existe isso, disse ela com cuidado. O que você está descrevendo? Existe nas profundezas. A que custos? Pequenos. Isso não é resposta. A maioria das coisas que valem algo tem custos, que só percebe depois.
Lyra o olhou por um momento. Você sabe, disse ela com uma voz que era estranhamente gentil para a situação, que reconheço esse discurso porque o ouvi em formas diferentes a vida toda. Alguém com mais poder oferece a coisa que você mais precisa, em troca de algo que não especificam até depois. Ela inclinou a cabeça. O submundo usa vergonha como veículo, mas o que está oferecendo usa esperança, e esperança é mais perigosa quando é falsa. Arev ficou em silêncio. Você é mais interessante do que esperava, disse ele finalmente. Ouço isso às vezes. A oferta continua de pé. E minha resposta também. Havia algo nos olhos sem reflexo de Arev que mudou por um momento. Não raiva, não exatamente, mas como o recálculo de alguém que havia apostado numa variável que se mostrou mais estável do que o esperado. Ele olhou para Kael. E você? Anjo sem asas em breve. Quando ela morrer, porque ela vai morrer, como todos do mundo de baixo, e você ainda estiver aqui na mortalidade, vai continuar achando que valeu? Kael ficou em silêncio por um momento. Não. Sei, disse ele. Nenhum ser mortal sabe o que vai sentir depois de perder alguém que ama. Uma pausa. Mas sei que a alternativa, nunca ter descido, nunca ter sentido, é muito menos do que estar aqui com toda essa incerteza. Filosofia bela. Pro que está descendo do mais alto. Pro que está aprendendo o que o mais alto nunca ensinou. Outro silêncio. Depois Arev simplesmente não estava mais lá. Não desapareceu com drama. Apenas deixou de estar presente do mesmo jeito que havia chegado, sem anunciar. Torvel ficou parado por um momento, onde o ser havia estado. Ele vai voltar. Sim, disse Kael. Mas não hoje, disse Lyra. Como sabe? Porque quando alguém recalcula, precisa de tempo. Ela olhou para o espaço vazio. Até os seres das profundezas precisam de tempo para refazer o plano quando o plano falha. A noite que se seguiu foi diferente. Não havia tensão do tipo agudo que havia dominado os dias anteriores. Havia uma tensão mais suave, o tipo que se instala depois que o perigo imediato passa, mas antes que a segurança seja certa. As margens acenderam fogueiras comunitárias. Houve comida, houve vozes. Kael descobriu que querubins sem acesso ao plano superior ouviam de forma diferente, não com aquela amplitude técnica de antes, mas de um jeito mais presente, mais local. Ouvia as conversas das pessoas ao redor, não como dados de vigilância, mas como presença. Era ao mesmo tempo menos e mais. Lyra sentou com ele perto de uma das fogueiras, depois que Torvel e os outros foram para seus galpões. Ficaram em silêncio por um tempo que era confortável. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que já passaram por coisas juntos. Você sabe que vai precisar aprender, disse ela, eventualmente. A quê? Tudo. Ela olhou para as chamas. Como é ter fome todo dia? Como é estar cansado? Como é adoecer de coisas pequenas e bobas como gripe? Uma pausa. Como é não saber o que vem a seguir? Esse último já comecei. É diferente quando você não tem a opção de subir de volta. Sim, vai ser difícil. Provavelmente. Não estou tentando te assustar, disse ela. Só não quero que você tenha uma versão disso que é mais fácil do que o real. Você está me protegendo. Ela ficou um momento quieta. Talvez. Não precisa. Não, eu sei que não preciso. Ela olhou para ele. Mas estou escolhendo. É diferente. O rabo se moveu levemente. Aquele movimento que ele havia aprendido a ler como estou prestando atenção, mas não vou mostrar o quanto. Lyra, disse ele. Sim. Você disse na praça que somos os dois uma bagunça. Disse. Acho que é verdade. Uma pausa. Mas há coisas piores do que uma bagunça compartilhada. Ela o olhou por um segundo que foi mais longo que precisava ser. Há coisas melhores também. Sim, concordou. Mas nenhuma que seja garantida. Nada é garantido. Eu sei agora. As chamas estavam baixas. Em volta deles, as margens respiravam com o ritmo de um lugar que dorme, mas não completamente. Você vai dormir esta noite, disse ela. Pela primeira vez. Provavelmente. É estranho? Não sei ainda. Ele olhou para ela. Mas fico com a sensação de que nada do que é novo vai ser ruim se houver algo familiar ao lado. Ela ficou quieta por um momento que era mais do que apenas tempo. Ainda é muito, disse ela devagar. O que você fez? O que perdeu? O que vai perder ainda? Não quero que aquilo seja apagado pela gratidão
ou pelo que quer que isso seja entre nós. Não é apagado. Eu vi você descer do céu por mim, sei o tamanho disso. E eu vi você sair pela própria porta quando havia 6 homens esperando para te queimar. Ele olhou para ela. Sei o tamanho disso também. O silêncio que veio depois era diferente do anterior. Era mais cheio. Amanhã vamos precisar decidir o que fazer quanto a Arev, disse ela pragmática. Sim. E quanto aos anciãos? Sim. E quanto a Oriala e minha mãe e tudo mais? Sim. Mas não agora. Não agora. Ela ficou olhando para o céu por um momento. Para o lugar de onde ele havia descido, para as estrelas que eram as mesmas, mas que ele agora via de baixo em vez de acima. Como é ver de baixo? Ele ficou em silêncio por um instante. Diferente, disse ele. Antes via tudo. Agora vejo menos, mas o que vejo, vejo de verdade. Ela ficou olhando para as estrelas por mais um momento. Isso parece melhor, disse ela, baixinho. É melhor. O fogo crepitava. Nas margens, alguém cantava alguma coisa em voz baixa num dos galpões mais distantes. Uma melodia que nenhum dos dois conhecia, mas que soava como o tipo de coisa que fica, num determinado momento, sem que nenhum dos dois houvesse decidido exatamente. Ela colocou a cabeça no ombro dele. Ele ficou completamente imóvel por um segundo. De novo aquela imobilidade de 5 segundos que equivalia a uma eternidade para um querubim, mas que agora era apenas o tempo que um mortal leva para entender que algo importante está acontecendo. Depois as asas se acomodaram levemente ao redor dos dois. Não completamente. Não havia motivo funcional para isso. Apenas o suficiente para que o frio da noite ficasse do lado de fora. O rabo de Lyra descansou, finalmente, sem esforço nenhum. Essa foi a primeira noite. A primeira das muitas que viriam. Com Arev, que voltaria de formas que não haviam antecipado. Com os anciãos, que eventualmente aceitariam o irrevogável, porque leis que não podem ser desfeitas, precisam ser reinterpretadas. Com Serafine, que chegaria às margens 3 semanas depois num carroção dirigido por Dita, que havia vendido a maior parte dos pertences de ambas e dito ao ferreiro pai que precisava ir, e que o ferreiro havia abraçado e dito que sabia há muito tempo. Com Oriala, que mudaria lentamente, não da forma dramática das histórias, mas da forma real das coisas, que é feita de pequenas conversas, de pessoas que mudam de ideia uma por uma, porque encontraram na prática o que não podiam imaginar na teoria. Com as margens, que cresceriam, não muito, mas o suficiente. E com o tempo entre eles, que não seria fácil, porque ele havia trocado a eternidade pela mortalidade, e isso significava que havia urgência em tudo que antes não havia, que havia doenças e cansaço e limites que um anjo nunca havia considerado, que havia momentos em que ele acordava no meio da noite e ficava olhando para o teto com uma desorientação que era simplesmente o preço de ser finito. E havia momentos em que ela acordava e via aqueles olhos, ainda bonitos, ainda de uma cor que não tinha nome, mas agora com aquela mortalidade dentro. E sentia o peso do que ele havia dado sem que ela houvesse pedido, e precisava de um momento com aquilo. Mas havia também o rabo de Lyra, que nunca mais foi escondido. Havia o sorriso de Kael, que havia aprendido a ser real. Havia a certeza, que nenhum dos dois havia articulado, mas que ambos carregavam, de que o amor que começa na impossibilidade é o único que realmente entende o peso do que escolhe. O fogo da praça de Oriala havia tentado apagar uma vida. O fogo pequeno das margens, naquela noite de estrelas, estava fazendo outra coisa inteiramente. E lá de cima, de um céu que ficava cada vez mais distante de Kael, não com amargura, mas com a naturalidade de quem se despede de uma fase que foi boa enquanto durou, Sorvael olhava. O ancião ficou parado por um longo momento. Depois, muito devagar, fez algo que nenhum querubim havia feito em muitas gerações. Desviou o olhar. Não por desaprovação, por algo que, se tivesse nome no vocabulário dos anjos, seria muito parecido com respeito.